Por que a Arábia Saudita não trocará o dólar pelo yuan? Este artigo foi escrito por Daniel Lacalle, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Há inúmeros artigos mencionando que a Arábia Saudita poderá utilizar o yuan, a moeda doméstica da China, para suas exportações de petróleo. Quanto a Arábia Saudita exporta para a China? De acordo com a Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, as principais exportações do reino são para a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e os Estados Unidos. As exportações de petróleo bruto alcançaram 145 bilhões de dólares no total. A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo, com 145 bilhões de dólares, sendo a China o maior comprador, com 240 bilhões de dólares em 2019. As contas públicas da Arábia Saudita são exemplares. De um déficit de 4,8%, o reino esperava um superávit em 2022, e sua relação da dívida pública em relação ao PIB é de 30%, uma das mais baixas do mundo. Mas a Arábia Saudita realmente precisa utilizar o yuan? Não. Suas reservas em moeda estrangeira, incluindo o ouro, ficaram em 472,8 bilhões de dólares em 2020, apesar da queda das exportações e da demanda de petróleo, resultantes da pandemia. Está então sob alguma pressão para mudar a moeda? Muito menos. Suas reservas cobrem confortavelmente sua dívida externa, dando-lhe um nível invejável de estabilidade em comparação a outras nações da OPEP, que têm grandes déficits comerciais e fiscais. Então, o que a Arábia Saudita ganharia com o uso do yuan? Não maiores exportações para a China. A China precisa de mais de suas exportações de petróleo do que a Arábia Saudita precisa da moeda interna chinesa. Não há evidência real de que as exportações para a China cairiam se a Arábia Saudita continuasse a usar o dólar americano. A utilização do yuan nas transações globais é muito limitada. Considerando os números compilados pela Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, a Bloomberg observou que, aspas, a atividade no renminbi, como a moeda também é chamada, subiu para o seu segundo nível mais alto em 2021. Fecha aspas. No entanto, isso apenas significa uma modesta taxa de 2,7% do mercado em relação aos 41% do dólar, que tem ocupado o primeiro lugar durante décadas. O euro é usado em 36,6% das transações globais, a libra britânica em 5,9%, mais do dobro do uso do yuan, apesar de o Reino Unido ser uma economia muito menor. E o iene japonês é usado tanto quanto o yuan, em 2,6%. Mais importante ainda, apesar do grande aumento da importância da economia chinesa em todo o mundo, a importância do yuan como moeda pouco melhorou em relação à sua alta em 2015, quando atingiu a quarta posição. O leitor poderá se perguntar, por qual motivo o yuan é usado apenas em 2,7% das transações globais, apesar de ser 14% do PIB mundial? E o que aconteceu em 2015? A resposta está no fato do yuan ser a única moeda emitida por um líder econômico global que possui controles de capital e preços fixos. Como tal, qualquer detentor da moeda chinesa enfrenta a ameaça constante de uma desvalorização abrupta e a incapacidade de usar a moeda livremente em pagamentos. Foi exatamente isso que ocorreu em 2015. O Banco Central Chinês anunciou uma desvalorização agressiva. O yuan não é uma alternativa ao dólar americano devido ao controle do capital, dos preços fixos e, pior ainda, porque a política monetária do Banco Popular da China é ainda mais agressiva do que a do Federal Reserve. A expansão da oferta de dinheiro na China tem sido várias vezes maior que a dos Estados Unidos por 2 décadas, com uma demanda global significativamente menor para o yuan. Vale a pena notar que mesmo as grandes empresas petrolíferas chinesas preferem o dólar americano para transações internacionais. Observando o Open Interest no índice de commodities de Xangai, o chamado índice Petro-Yuan, pode-se ver que o uso do yuan nas transações globais de petróleo é extremamente limitado. As reservas de ouro aparentemente grandes da China apresentam menos de 0,3% de sua oferta monetária, o M2,
e suas indubitavelmente grandes reservas de dólares americanos, 3,35 trilhões, mal cobrem seus passivos cambiais. Se os produtores de petróleo e mercadorias em outros países, particularmente na América Latina, aceitaram a moeda chinesa no passado, isso se deve aos grandes compromissos de dívida que adquiriram com o gigante asiático, e não por razões práticas de uso da moeda de reserva. Qualquer produtor de commodities que aceite o yuan ao invés do dólar americano deve saber que os controles de capital e a fixação de preços são ameaças muito importantes, e não há nenhuma indicação real de que o Banco Popular da China irá mudar alguma dessas ameaças. A realidade é que o yuan tem todos os elementos negativos das moedas fiduciárias: impressão massiva, falta de lastro real, incentivo do Banco Central para corroer o poder de compra, e nenhum dos benefícios do dólar, do euro e da libra: o preço flutuante, segurança jurídica do investidor, bem como um sistema financeiro aberto. A Arábia Saudita pode até usar algum yuan em suas exportações de petróleo, mas a realidade é que nenhuma moeda fiduciária com controle de capital é uma alternativa real a outras moedas fiduciárias, e que o advento das moedas digitais de bancos centrais torna esta diferença ainda mais significativa. Moeda digital de banco central é rastreamento disfarçado de dinheiro, e os riscos de impressão massiva, erosão do poder de compra e controle das transações são muito maiores do que sob as moedas tradicionais. A Arábia Saudita poderia fugir para o ouro ou moedas criptográficas para escapar da máquina de impressão de dinheiro, mas dificilmente substituirá uma moeda fiduciária fortemente impressa, mais aberta e segura, o dólar americano, por uma moeda fechada e mais vulnerável. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.